Thaís Bilenque, me conta sobre esse voo caribenho dos ministros e companhia. Toledo, 90 pessoas, sei lá, quase 100 pessoas brasileiras, autoridades, foram para Costa Rica no final de semana. Esse final de semana agora? Esse agora. E é muita gente, né? São 100? dezenas de desembargadores, dezenas de ministros de tribunais. E aí também deputados, ministros do Supremo, muita gente foi. Fazer o quê, né? Fazer o quê lá? Era a posse do Rodrigo Mudrovich como presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é sediado em San José, na Costa Rica, neste país caribenho de natureza exuberante, praias lindíssimas, vulcões e... Entrou alguma coisa em erupção lá? Entraram várias coisas em erupção. Bom, um avião da FAB, grande, com 36 lugares, levou para lá ministros do governo Lula, Gleisi Hoffmann, o Jorge Messias, da Advocacia Geral da União, indicado ainda na espera para ser ministro do Supremo, Vinícius Carvalho, da Controladoria Geral da União, o Jader Filho, ministro das Cidades, e o Hugo Mota, presidente da Câmara, que levou consigo 9 deputados federais. Foi também o ministro Fachin, presidente do Supremo, com uma equipe, mas ele foi de avião de carreira, tá? E o ministro Gilmar Mendes também foi, porque o Gilmar Mendes é o padrinho do Rodrigo Mudrovich. Como assim? O Rodrigo Mudrovich era um advogado, professor, jovem, que estava atuando no Brasil, e em 2021 abriu uma vaga na Corte Interamericana, e o Bolsonaro, então presidente, não faz questão de indicar ninguém. E o Gilmar Mendes vai até ele e diz: presidente, o Brasil é o maior país da região e abrir mão dessa indicação é uma perda significativa regionalmente para o país. Então ele aceita o nome que o Gilmar Mendes estava indicando, que era o Rodrigo Mudrovich. E ele se torna um juiz da Corte Interamericana e é eleito para ser o presidente nesse biênio 25 a 27, e a posse seria na segunda-feira. E aí mobiliza-se toda a classe política e jurídica com essas dezenas de pessoas que dão um jeito de ir até lá, com diárias pagas pelos cofres públicos. O Mota, então, pede esse avião da FAB. Hugo e aí, Mota, presidente da o Câmara. Hugo Mota, que enquanto presidente tem a prerrogativa. E aí, eu acho até curioso, assim, fiquei olhando o percurso que se faz... É esse de 36 para ir até lá, vagas. Esse de 36. Ele saiu sábado de João Pessoa, às 8h50 da manhã. João Pessoa? Ele estava na Paraíba. Ah, claro. Ele estava lá no sábado e foi para Congonhas, pousou ao meio-dia. Saiu... Voltou? Sim. Andou para trás? Saiu às 6 da tarde e voou para Brasília, tá? Sábado. Domingo de manhã, ele decola para Manaus com mais 23 pessoas, 23 passageiros, entre esses todos que eu citei estavam lá dentro, e outras autoridades também. Então, eles pousam em Manaus às 11 e em Cali, na Colômbia, às 2, e chegam em São José às 4 da tarde. Nossa, é um pinga-pinga daqueles... Peguei um Ita no Norte, só que no caso peguei um Ita no Norte e fui parar no Caribe. Exatamente. Aí lá tem um coquetel que o Mudrovich ofereceu no Hotel Intercontinental para todo mundo que estava junto, para todas essas autoridades e tal. E na segunda-feira era posse efetivamente. Aí eles começam o caminho de volta. Então saem às 2 da tarde, pousam em Cali, Rio Branco, chegam às 3 da manhã em Brasília. Ou seja, eles passaram 24 horas lá, com diárias, então só dos deputados foram 21 mil para 6 dos 9 deputados que pediram em diária para essas horas passadas na Costa Rica. Para o Mota foi mais R$ 7.400 em diária, e os custos com o deslocamento. Para isso, confraternizar no coquetel, assistir à posse. O Fachin tinha uma agenda institucional completa de cooperação do Supremo com a Corte, mas tinha gente lá, por exemplo, que era o Messias de Jesus, que é o pai do Jonathan de Jesus, o ministro do Tribunal de Contas, que é o relator do caso Master, que com a Corte Interamericana de Direitos Humanos, não sei qual que é exatamente a relação, mas ele estava lá. Nunca é tarde para começar, né? E aí estavam também vários deputados muito jovens, que o Hugo Mota levou o Isnaldo Bulhões e o doutor Luizinho, que são 2 aliados dos mais próximos que ele tem. E antigos, né? E antigos que ele tem, mas ele levou 3 deputados de 20 e poucos, 21, 24 anos. Amanda Gentil, Lula da Fonte e Ícaro de Valmir, que estavam empolgados com o avião da FAB, postaram foto, felizes com a missão. Em suma,
custou algumas centenas de milhares de reais esse voo aí, porque uma coisa são as diárias, outras o custo o custo de transporte. Não, né? E esses 20, 30 mil da Câmara é só o da Câmara. Todos os desembargadores e ministros do STJ, os ministros do Supremo, eles também têm direitos a diárias, com hotel pago, tudo. Eu conversei com a ministra Maria Elizabeth Rocha, que é a presidente do Superior Tribunal Militar, que estava lá, foi de avião de carreira, tinha com outro ministro do STM também, tinha participado de um seminário em Lima, no Peru, e depois foi para Costa Rica na posse. E no caso do Superior Tribunal Militar, faz todo sentido, porque a Corte Interamericana de Direitos Humanos já condenou o Brasil 3 vezes, não foi uma nem duas, foram 3 vezes que a Corte Interamericana condenou o Brasil por crimes cometidos pela ditadura militar. E diz a Maria Elizabeth Rocha que o Brasil desdenha. Tem outros países na região que dão aplicação direta e imediata das decisões da Corte. O Brasil é signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos, mas quando a Corte declarou a incompatibilidade da lei de anistia de 79, o Brasil não fez nada, o Supremo foi lá, julgou e disse que estava tudo certo, mas o Bolsonaro, por exemplo, tiveram aliados dele que apelaram à corte agora contra a prisão em regime fechado, falando a questão de saúde do Bolsonaro. Se o Conselho Interamericano julgar pertinente essa ação, ela vai ser julgada pela corte. São as mesmas pessoas que antes, obviamente, não tinham nenhuma atenção ao que a corte dizia e julgava, né? Ou seja, tem um aspecto institucional para algumas das pessoas que foram, outros têm vínculos pessoais com o novo presidente, foram seus padrinhos, mas a maioria estava lá um turismo institucional, né? Pelo menos não esclareceram, não deram publicidade a atividades mais importantes. Mas é curioso que, assim, para você ir, para voltar, foi uma senhora e tanto jornada, né? Para eles fazerem esse... Não foi, assim, um prazer, né? Assim, necessariamente, porque esse monte de escalas, os voos longos, pra etc. pouco tempo, né? no Caribe, mas enfim... Eu fico imaginando que o que vale aí é a oportunidade de fazer redes, né? De fazer networking, Sim. né? Para usar essa expressão Com certeza, isso. popular na Faria Lima. E também, se a gente fala de código de conduta para ministro do Supremo, isso vale para qualquer autoridade, porque, bem ou mal, pouca coisa aqui, pouca coisa ali, você está usando dinheiro público para quê? Né? Muito bom. Esta foi a Força Aérea Brasileira indo para o Caribe prestigiar um brasileiro. Na presidência. Exatamente. É isso aí. Muito bom. Então agora vamos à parte mais divertida deste programa.